Seu direito. Todas as quartas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o prazer de receber o Dr. Vinícius Cascone, que é advogado trabalhista. Semana passada foi muito bem representado pela doutora Cláudia também, vamos deixar isso claro, né? Foi bem legal o bate-papo, mas Dr. Vinícius, seja bem-vindo novamente aqui ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvinte da CBN Campinas. A doutora Cláudia vai falar sobre os aspectos previdenciários aí, que são muito importantes, ainda mais da reforma da Previdência. É um tema que está em muita evidência desde 2019, né? Quando no final de 2019 foi aprovada a reforma da Previdência, então as pessoas querem saber como se aposentar, quando se aposentar, o que tem que fazer. Todo mundo um dia sonha com a aposentadoria, né? E eu brinco que, infelizmente, com a mudança de regras, na verdade, eu que tenho ainda 44 anos, vou aposentar só com 65, então com quase bastante. 47 anos de contribuição. Então, na verdade, é importante tomar conhecimento dessas questões, porque justamente precisa planejar o futuro, né? Na velhice a gente tem dificuldade de arrumar um emprego, a gente sabe como é que é o mercado de trabalho, então é importante entender como fazer esse planejamento. Aliás, arrumar emprego é fácil, né? Ou você é muito jovem ou você já é velho para arrumar emprego, né? Tem isso, né? Vamos seguir, porque, olha só, ontem a Câmara dos Deputados aprovou urgência para um projeto que barra a portaria do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que restringe o trabalho aos domingos e feriados. Ou seja, o Ministério do Trabalho queria que ou a pessoa descansasse, né, o trabalhador descansasse, ou recebesse um a mais, mas a Câmara, ela quer barrar essa portaria. E isso, claro, dá uma confusão enorme, Vinícius. Na verdade, é uma confusão sem sentido, porque não foi nada disso. Há um grande alarde de informações equivocadas que estão confundindo as pessoas, e parte da imprensa acaba divulgando essas informações de forma equivocada. Por que é importante deixar claro, na verdade? Em 2021, foi editada uma portaria, que chama Portaria 671/2021, que estabeleceu como atividades que poderiam funcionar normalmente nos feriados. Então vamos reduzir. Não é o domingo, a história não tem nada a ver com os domingos. Não feriados, tem o domingo. Só feriados. Então essa portaria diz o seguinte: algumas atividades do comércio passariam a ter autorização expressa para funcionamento, para o trabalho. É importante deixar claro, não é funcionamento. Abrir, você pode abrir. A discussão é quem trabalha. Por exemplo, tem comércios que a pessoa é dona do comércio, ela mesmo abre e ela trabalha. Ela é dona, um parente, um familiar que está ali. Então, na verdade, você não está regulamentando o trabalho. A abertura sempre foi liberada. A questão é o trabalho em si. E aí, para os empregados, né, em tese, supostamente, as pessoas tiveram entendimento que com essa liberação dessa portaria 671/2021, eles poderiam ser obrigados a trabalhar nos feriados. Não. Na verdade, essa portaria, ela violava uma lei já existente. A Lei 10.101, em seu artigo 6A, estabelecia que para qualquer pessoa trabalhar no comércio, nos feriados, dependia de uma negociação coletiva com os sindicatos de sua categoria. Então essa lei está em vigor. Essa lei não deixou de existir com a portaria 671 ou com essa nova portaria 3665. Na verdade, o que essa portaria 3665/2023, que o ministro Luiz Marinho acabou agora editando, né, acho que foi dia 13 de novembro, na verdade ela realmente resolvia esse problema, porque tirava a ilegalidade que existia na portaria 671. No Brasil existe uma hierarquia de normas, né? Então uma norma é superior à outra. Por exemplo, a Constituição Federal é a nossa norma máxima. E a partir daí você tem emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias e vai descendo. A portaria está lá embaixo e a lei está acima da portaria. Então uma portaria não pode confrontar uma lei. A portaria se torna ilegal automaticamente. E o que acontecia era isso. A portaria 671 contrariava a lei 10.101. Então, na verdade, o que o ministro do Trabalho fez é corrigir esse equívoco, né? Então, está fazendo muito barulho por nada, porque a lei permanece. O Congresso, então, e aí me desculpem os congressistas, respeito muito o parlamento, a democracia, acho importantíssimo, né? O Congresso Nacional, valorizo demais. Em tempos sombrios do nosso país, o Congresso foi fechado, então a gente tem que valorizar o Congresso, valorizar os parlamentares, independente da qualidade ou não deles. É isso. Né? Mas o parlamento em si, a instituição parlamento, é importante para a sociedade, para a democracia. Mas existe uma grande pirotecnia aí
comercial, eu falo. Tem pessoas querendo agradar o seu eleitorado, ou seja, quem financia, o empresariado do comércio, né? Então, esse projeto de decreto legislativo que busca sustar, né, essa portaria do ministro. Tá, se sustar a portaria do ministro, o que vai mudar? Nada. Porque a lei 10.101, seu artigo 6A, estabelece que para as pessoas trabalharem no comércio aos feriados, necessariamente é obrigado a ter uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho. E aí fica a preocupação no caso do trabalhador. Mas espera aí, se mudar alguma coisa, eu deixo de ganhar em dobro pelo feriado que eu trabalho. Isso nem entrou em discussão, então. Nem entrou em discussão. Isso não tem nada a ver. Esse direito está garantido, né, para o empregado, não tem problema algum. O que acontece em algumas negociações que são ruins, às vezes, é que esse feriado é compensado como dia normal. Então, esse é o problema da história, né, numa eventual negociação, que eu entendo que é nociva para os trabalhadores. Então, que fique muito claro, né? A portaria publicada agora, em 2023, na verdade, corrige uma aberração jurídica estabelecida em 2021, porque justamente a portaria 671 de 2021, ela violava a lei 10.101, e o que prevalece na nossa legislação é a lei é superior à portaria. Então, essa confusão toda aí, inclusive que agora, infelizmente, alguns parlamentares estão vendendo, né, uma ilusão para as pessoas, né, principalmente para os empresários do comércio, que esse decreto legislativo vai resolver o problema. Não vai. A lei continua lá, a lei 10.101, artigo 6A. Então todo empregado pode se valer dela aí para reivindicar essa questão do não trabalhar aos feriados. E eu estou vendo aqui algumas das atividades que seria revogada a chamada autorização permanente, né, que na verdade não é bem isso como você acabou de explicar. São os varejistas, principalmente, que trabalham com alimentos. Ou então comércio em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias, hotéis, que são algumas áreas que já funcionam aos feriados, né? Aí depois aqui começa a falar do comércio em geral, dos atacadistas, que também... Eu não vejo, por exemplo, né, e aqui não tá, a indústria parar em feriado, né? É raro, não é isso? Sim. É que, na verdade, hoje... o mundo mudou muito rapidamente, né? A questão tecnológica, o trabalho, etc. Infelizmente, o que a gente tinha antes, a tentativa de garantir finais de semana para as famílias, para os trabalhadores, isso foi se acabando ao longo do tempo, infelizmente, né? Isso ajuda, inclusive, para a gente ver o que acontece na situação das famílias hoje na sociedade, né? Então, não é um discurso aqui moralista ou religioso, mas evidentemente é um problema dos trabalhadores. É uma constatação. Sim, de fato. Então, a indústria tem uma particularidade específica, tem atividades industriais que elas não podem parar justamente por causa da situação das máquinas, né? Tem tipo de maquinário que evidentemente que ele tem que funcionar ininterruptamente, mas outra parte da indústria não precisa. Mas nessa confusão toda do que precisa e não precisa, na verdade houve-se uma grande ampliação das autorizações para que as indústrias também funcionem nos feriados. Então, para a gente resumir a conversa, doutor Vinícius, não vai mudar nada aprovando, vetando, é só colocar, oficializar, vamos dizer assim, informação. Para os empregadores é importante se atentar a isso. A lei 10.101 continua vigente, então se eu convocar meus empregados para trabalhar nos feriados, eu tenho que observar essa lei para não infringir aí a violação e ter um passivo trabalhista aí sendo colocado. Para os empregados, ter a portaria 671 restabelecida nesse dispositivo não mudaria nada também, porque a lei 10.101 continua vigente. Então, no meu entendimento, o que precisa, na verdade, é pacificar essas relações de trabalho, aproximar empregados e empregadores para fazerem negociações para estabelecer condições mais favoráveis para ambos, muitas vezes, né? E os grupos que a gente sabe que existem pararem de fazer politicagem com isso. Né? Infelizmente é isso, né? Uma parte do que acontece no Congresso Nacional é mais de pirotecnia para mostrar um trabalho, um serviço para atender as suas bases, né? Assim que a gente ouve, né? Ou seus financiadores, muitas vezes, né? E aí a gente cria uma falsa expectativa e, na verdade, só cria atrito na sociedade. Olha só a nossa ouvinte aqui, final do telefone 1862. Sobre a lei do feriado, como é bom ouvir essa explicação. Estava uma confusão na minha cabeça. Então, doutor Vinícius Cascone, você tirou uma dúvida da nossa ouvinte e de vários ouvintes, com certeza. Ela se manifestou aqui, mas é isso, né? Então, toda aquela confusão não era para tudo isso. E agora você esclareceu bem para nosso ouvinte.
É isso. Agora vamos ver que pelo menos o Congresso tenta fazer um diálogo com o governo federal, né, o Poder Legislativo com o Executivo, para tentar pacificar essas relações. Tem que se avançar muito as ações de trabalho no Brasil. Falta um pouco de diálogo social, que a gente chama, né? E a pandemia, que era para servir de exemplo para as pessoas, para a gente entender o quanto é importante ter negociações, diálogo, né, na sociedade, parece que nós não aprendemos com ela. Passou-se a pandemia e, novamente, nós agora estamos aqui tendo ausência de diálogo. Acho que até piorou, se quer saber, viu? Sim. Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participou mais uma vez do quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN. Muito obrigado pela presença. Até quarta-feira que vem. Marco, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Uma boa tarde a todos os ouvintes. Um abraço. Agora 3h24. CBN, a rádio que toca notícia. De 23 a 25 de novembro, acontece a primeira Expo Industrial de Atividade.